Livro dos Mortos é o título agora comumente dado à grande coleção de textos funerários que os antigos escribas egípcios compuseram para o benefício dos mortos. Estes consistem em feitiços e encantamentos, hinos e ladainhas, fórmulas e nomes mágicos, palavras de poder e orações. E eles são encontrados recortados ou pintados em paredes de pirâmides e túmulos, e pintados em caixões, sarcófagos e rolos de papiros. O título Livro dos Mortos é um tanto insatisfatório e enganoso, pois os textos não têm uma conexão nem pertencem a um período. São de caráter diverso e nada nos dizem sobre a vida e as obras dos mortos com os quais foram sepultados. Além disso, os egípcios possuíam muitas obras funerárias que poderiam ser corretamente chamadas de Livros dos Mortos, mas nenhuma delas tinha um nome que pudesse ser traduzido com tal título. Essa nomenclatura foi cunhada pelos pioneiros egiptólogos, que não possuíam conhecimento exato de seu conteúdo. Eles estavam familiarizados com os rolos de papiro inscritos no caráter hieroglífico e hierático, pois vários exemplares haviam sido publicados, mas os textos neles eram curtos e fragmentários. Os objetos encontrados nas sepulturas dos egípcios pré-dinásticos, ou seja, vasos de comida, facas de perdeneira, armas e etc., provam que esses primeiros habitantes no Vale do Nilo acreditavam em algum tipo de existência futura. Mas como a arte de escrever era desconhecida para eles, seus túmulos não contêm inscrições, e só podemos inferir dos textos do período dinástico quais eram suas ideias sobre o outro mundo. É claro que eles não consideraram de grande importância conservar o corpo morto em estado tão completo e perfeito quanto possível, pois em muitas de suas sepulturas as cabeças, mãos e pés foram encontrados separados dos troncos e jazendo a alguma distância. Por outro lado, os egípcios dinásticos, seja por diferença de crença religiosa ou por influência de invasores que se instalaram em seu país, atribuíram suprema importância à preservação e integridade do cadáver e adotaram todos os meios conhecidos por eles para evitar seu desmembramento e decomposição. Eles o limparam e embalsamaram com drogas, especiarias e bálsamos. Ungiram-no com óleos aromáticos e fluidos conservantes. O envolveram em metros de ataduras de linho. E então o selaram em um caixão ou sarcófago, que colocaram em uma câmara escavada nas entranhas da montanha. Todas essas coisas foram feitas para proteger o corpo físico contra a umidade, decomposição e contra ataques de mariposas, besouros, vermes e animais selvagens. Mas esses não eram os únicos inimigos dos mortos contra os quais se devia tomar precauções, pois tanto o corpo mumificado quanto os elementos espirituais que o habitavam na terra tinham que ser protegidos dos poderes da escuridão em geral. Esses poderes do mal tinham formas horríveis e aterrorizantes, e suas assombrações eram bem conhecidas, pois infestavam a região por onde passava a estrada dos mortos deste mundo para o reino de Osíris. Os grandes deuses tinham medo deles, e eram obrigados a se proteger pelo uso de feitiços e palavras de poder, que foram compostas e escritas por Thoth. De fato, acreditava-se em tempos muito antigos no Egito que Ra, o deus do sol, devia sua existência contínua à posse de um nome secreto que Thoth lhe dera. E todas as manhãs o sol nascente era ameaçado por um terrível monstro chamado Apep, que estava escondido sob o lugar do nascer do sol esperando para engolir o disco solar. Era impossível, mesmo para o Deus Sol, destruir esse grande diabo, mas excitando todas as manhãs o poderoso feitiço que Thoth lhe havia fornecido, ele foi capaz de paralisar todos os membros de Apep e subir neste mundo. Desde então, os grandes deuses, ainda que benevolentemente dispostos para com eles, não foram capazes de livrar os mortos dos demônios que viviam sobre os corpos, almas, espíritos, sombras e corações dos mortos. Os egípcios decidiram invocar a ajuda de Thoth em nome de seus mortos e colocá-los sob a proteção de seus feitiços todo-poderosos. Inspirados por Thoth, os teólogos do Antigo Egito compuseram um grande número de textos funerários que certamente eram de uso geral durante a Quarta Dinastia, cerca de 3700 a.C. Provavelmente eram bem conhecidos durante a Primeira Dinastia,
e durante todo o período da história dinástica, Thoth foi considerado o autor do Livro dos Mortos. Os feitiços e outros textos que foram escritos por Thoth para o benefício dos mortos e estão diretamente ligados a ele, foram chamados de acordo com documentos escritos sob a 11ª e a 18ª dinastias, capítulos do surgimento por ou em o dia. Uma rubrica no papiro de Nu afirma que o texto da obra chamada Pert Enheru, ou seja, vindo ou para o dia, foi descoberto por um alto oficial nas fundações de um santuário do deus Enu durante o reinado de Senti, ou Esepti, um rei da primeira dinastia. Outra rubrica, no mesmo papiro, diz que o texto foi recortado sobre o pedestal de alabastro de uma estátua de Menkaura Micerinus, um rei da quarta dinastia, e que as letras foram incrustadas com lápis lazuli. O pedestal foi encontrado pelo príncipe Erutataf, filho do rei Khufu, Kelps, que o levou para seu rei e o exibiu como a coisa mais maravilhosa. Essa composição era muito reverenciada, pois faria um homem vitorioso na terra e no outro mundo. Garantir-lhe-ia uma passagem segura e livre pelo Tuat, mundo inferior, permitiria que ele entrasse e saísse, e assumisse a qualquer momento qualquer forma que quisesse. Faria sua alma florescer e o impediria de morrer a segunda morte. Para que o falecido recebesse o pleno benefício desse texto, ele tinha que ser recitado por um homem que fosse cerimonialmente puro, que não tivesse comido peixe ou carne, e não tivesse tido relações com mulheres. Nos caixões da 11ª dinastia e nos papiros da 18ª dinastia, encontramos duas versões do Pert Enheru, uma longa e outra curta. Como o título da versão mais curta afirma que se trata dos capítulos do Pert Enheru, em um único capítulo, fica claro que esta obra mesmo sobre a quarta dinastia continha muitos capítulos, e que uma forma muito abreviada da obra também era corrente no mesmo período. A rubrica que atribui o achado do capítulo a Erutataf associa-o a Quemeno, isto é, Hermópolis, e indica que Thoth, o deus dessa cidade, foi seu autor. A obra Pert Enheru recebeu muitos acréscimos ao longo dos séculos e, finalmente, sob a 18ª dinastia, continha cerca de 190 composições distintas, ou capítulos. As formas originais de muitos deles encontram-se nos textos das pirâmides, ou seja, as composições funerárias recortadas nas paredes das câmaras e corredores das pirâmides dos reis Unas, Teta, Pepi Meriha, Merena e Pepi II, em Saqqara, e foram escritos sob as quinta e sexta dinastias. As formas que muitos outros capítulos tiveram sob as 11ª e 12ª dinastias estão bem representadas pelos textos pintados nos caixões de Amamo, Sem e Guatep, no Museu Britânico, mas é possível que estes e os chamados textos da pirâmide pertenceram à obra Pert Enheru, e delas são extratos. Os textos da pirâmide não têm ilustrações, mas alguns dos textos sobre os caixões da 11ª e 12ª dinastias têm vinhetas coloridas, por exemplo, aquelas que se referem à região a ser percorrida pelo falecido a caminho do outro mundo. Nas margens superiores do interior de tais caixões são frequentemente dadas duas ou mais fiadas de desenhos coloridos das oferendas que sob a quinta dinastia foram apresentadas ao falecido ou à sua estátua durante a celebração do serviço de abertura da boca e a realização das cerimônias da liturgia das oferendas funerárias. Sob a 18ª dinastia, quando o uso de grandes caixões retangulares e sarcófagos caiu um pouco em desuso, os escribas começaram a escrever coleções de capítulos do Pert Enheru em rolos de papiros em vez de caixões. A princípio, os textos eram escritos em hieróglifos, sendo a maior parte deles em tinta preta, e procurou-se ilustrar cada texto por uma vinheta desenhada em contorno preto. O melhor exemplo conhecido de tal códice é o papiro de Nebizeni,
que tem 77 pés e 7 polegadas e meia de comprimento, e 1 pé e 1 polegada e meia de largura. No início da 18ª dinastia, os escribas começaram a escrever os títulos dos capítulos, as rubricas e as palavras de ordem em tinta vermelha e o texto em preto, e tornou-se costume decorar as vinhetas com cores e aumentar seu tamanho e número. O códice mais antigo desta classe é o papiro de Nu, que tem 65 pés e 3 polegadas e meia de comprimento, e 1 pé e 1 polegada e meia de largura. Este e muitos outros rolos foram escritos por seus donos para seus próprios túmulos, e em cada rolo tanto o texto quanto as vinhetas eram geralmente obra da mesma mão. Mais tarde, no entanto, o escriba escreveu apenas o texto, e um artista habilidoso foi contratado para adicionar as vinhetas coloridas, para as quais os espaços foram marcados e deixados em branco pelo escriba. O melhor exemplo dessa classe de rolo é o papiro de Ani, que tem 78 pés de comprimento e 1 pé e 3 polegadas de largura. Em todos os papiros dessa classe, o texto é escrito em hieróglifos, mas sob a 19ª dinastia e seguintes, muitos papiros são escritos em caráter hierático. Esses geralmente carecem de vinhetas, mas têm frontispícios coloridos. Sob o governo dos sumos sacerdotes de Amen, muitas mudanças foram introduzidas no conteúdo dos papiros, e o arranjo dos textos e vinhetas do Pert-Enheru foi alterado. A grande confraria de Amen-Ra, o rei dos deuses, achou necessário enfatizar a supremacia de seu deus, mesmo no reino de Osíris, e acrescentaram muitas orações, ladainhas e hinos ao deus Sol para cada seleção dos textos do Pert-Enheru, que foi copiado em rolo de papiro para fins funerários. O maior número de rolos desse período são curtos e contêm apenas alguns capítulos, a exemplo do papiro da mãe real Netchemet e o papiro da rainha Netchemet. Em alguns, o texto é muito defeituoso e escrito descuidadamente, mas as vinhetas coloridas são notáveis por seu tamanho e beleza. Desta classe de rolo, o melhor exemplo é o papiro de Anhai, o mais interessante de todos os rolos que foram escritos durante o governo dos reis sacerdotes sobre o Alto Egito é o papiro da princesa Nezitaneb-Tashru. É o papiro funerário mais longo e largo conhecido, pois mede 123 pés por 1 pé e 6 polegadas e meia, e contém mais capítulos, hinos, litânias, adorações e homenagens aos deuses do que qualquer outro rolo. Os 87 capítulos do Pert-Enheru que contém provam a devoção da princesa ao culto de Osíris, e os hinos de Amen-Ra mostram que ela era capaz de considerar este deus e Osíris não como rivais, mas como dois aspectos do mesmo deus. Ela acreditava que o poder criativo oculto que foi materializado em Amen era apenas outra forma do poder de procriação, nascimento renovado e ressurreição que foi tipificado por Osíris. As cópias mais antigas do Pert-Enheru que temos em papiro contêm alguns extratos de outras obras funerárias antigas, como o livro da abertura da boca, a liturgia das oferendas funerárias e o livro dos dois caminhos. Mas sob o governo dos reis sacerdotes, os escribas incorporaram aos capítulos do Pert-Enheru extratos do livro de Amituat e do livro dos portões, e várias das vinhetas e textos que são encontrados nas paredes dos túmulos reais de Tebas. Um dos textos mais notáveis escritos nesse período é encontrado no papiro de Nessi-Kenu, que agora está no Museu Egípcio do Cairo. Esta é realmente a cópia de um contrato que se declara ter sido feito entre Nessi-Kenu e Amen-Ra, o deus sagrado, o senhor de todos os deuses. Como recompensa pela grande piedade da rainha e sua devoção aos interesses de Amen-Ra na terra, o deus compromete-se a torná-la uma deusa em seu reino, a fornecer-lhe uma propriedade perpétua, herança infalível de oferendas e felicidade do coração, alma e corpo, e o recital diário sobre a terra das 70 canções de Ra, para o benefício de sua alma no Kert Neter, ou mundo inferior. O contrato foi redigido em uma série de parágrafos em fraseologia legal pelos sacerdotes de Amen, que acreditavam ter o poder de levar seu Deus a fazer o que quisessem quando quisessem. Pouco se sabe da história do Pert-Enheru após a queda dos sacerdotes de Amen.
e durante o período do governo dos Núbios, mas sob os reis da 26ª dinastia, o livro gozou de grande voga. Muitos rolos funerários foram escritos em hieróglifos e hieráticos, e foram decorados com vinhetas desenhadas em contorno preto, e nessa época os escribas começaram a escrever textos funerários em caráter demótico. Mas os homens não copiavam mais longas seções do Pert Enheru, como haviam feito sob as 18ª, 19ª e 20ª dinastias, em parte porque as visões religiosas dos egípcios haviam sofrido uma grande mudança e porque vários livros dos mortos de um personagem mais popular apareceram. O culto de Osíris era triunfante em todos os lugares, e os homens preferiam os hinos e ladainhas que tratavam de seus sofrimentos, morte e ressurreição às composições em que a supremacia absoluta de Ra e seu ciclo solar de deuses e deusas era assumida ou proclamada. Assim, nas lamentações de Ísis, e nas canções festivas de Ísis e Nephthys, e nas ladainhas de Seker, e no livro de honrar Osíris, etc., a figura central é Osíris, e somente ele é considerado como o doador da vida eterna. Os mortos não eram mais enterrados com grandes rolos de papiro cheios de pequenas folhas ou tiras de papiro, nas quais eram escritas as composições acima, ou os textos mais curtos do livro das respirações, ou o livro da travessia da eternidade, ou o livro de que meu nome floresça, ou uma parte do capítulo do juízo final. A tradição egípcia antiga afirma que o livro Pert Enheru foi usado no início da primeira dinastia, e os papiros e caixões do período romano forneceram evidências de que os egípcios nativos ainda aceitavam todas as crenças e doutrinas essenciais contidas nele. Durante os 4.000 anos de sua existência, muitos acréscimos foram feitos, mas nada de importante parece ter sido tirado dele. É impossível descrever em detalhes as várias recensões dessa obra. A heliopolitana, a tebana e suas várias formas, e a saite. Mas propõe-se esboçar brevemente os principais fatos da religião egípcia que podem ser deduzidos deles em geral, especialmente da recensão tebana, e indicar o conteúdo dos capítulos principais. Nenhum papiro pode ser citado como autoridade final, pois nenhum contém todos os capítulos, 190 em número, da recensão tebana. E em nenhum dos dois papiros a seleção e a sequência dos capítulos são idênticas, ou o tratamento das vinhetas o mesmo. Thoth, que já foi mencionado como o autor dos textos que formam o Pert Enheru, ou Livro dos Mortos, era considerado pelos egípcios como o coração e a mente do Criador, que em tempos muito antigos no Egito era chamado pelos nativos de Pauti e pelos estrangeiros Ra. Thoth também era a língua do Criador, e ele sempre expressava a vontade do grande Deus e falava as palavras que ordenavam que todo ser e coisa no céu ou na terra que viesse à existência. Suas palavras eram todo-poderosas e, uma vez proferidas, nunca ficavam sem efeito. Ele formulou as leis pelas quais o céu, a terra e todos os corpos celestes são mantidos. Ele ordenou os cursos do sol, da lua e das estrelas. Inventou o desenho, o design e as artes, as letras do alfabeto e a arte de escrever, e a ciência da matemática. Em um período muito antigo, ele foi chamado de escriba da grande companhia dos deuses. E como ele mantinha um registro celestial das palavras e ações dos homens, ele era considerado por muitas gerações de egípcios como o anjo do registro. Ele foi o inventor da lei física e moral e tornou-se a personificação da justiça, e as companhias dos deuses do céu, da terra e do outro mundo o designaram para pesar as palavras e ações dos homens. Seus vereditos eram inalteráveis, e ele se tornou mais poderoso no outro mundo do que o próprio Osíris. Osíris devia seu triunfo sobre Set, no grande salão do julgamento dos deuses, inteiramente à habilidade de Thoth como advogado, e à sua influência com os deuses no céu.
e cada seguidor de Osíris confiou na defesa de Thoth para assegurar sua absolvição no dia do juízo e para obter para ele uma habitação eterna no reino de Osíris. Os egípcios não estavam satisfeitos com a mera posse dos textos de Thoth quando suas almas estavam sendo pesadas na grande balança no salão de julgamento de Osíris. Eles também desejavam que Thoth atuasse como seu advogado nesta terrível ocasião e provasse sua inocência, como ele provou a de Osíris, para os grandes deuses nos tempos pré-históricos. De acordo com uma tradição egípcia muito antiga, Osíris, que era originalmente o deus do princípio da fertilidade no Nilo, encarnou na terra como filho de Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Ele tinha duas irmãs, Ísis e Néftis, e um irmão, Set. Ele casou-se com Ísis e Set casou-se com Néftis. Geb colocou Osíris no trono do Egito, e seu governo foi benéfico e a nação foi feliz e próspera. Set ficou com ciúmes do irmão e desejou matá-lo para que pudesse tomar seu trono e a posse de Ísis, cuja reputação como esposa dedicada, amorosa e administradora capaz encheu o país. Por algum meio ou outro, Set conseguiu matar Osíris. De acordo com uma história, ele o matou ao lado de um canal, Enetat, perto de Ábidos, e de acordo com outra, ele o afogou. Ísis, acompanhada de sua irmã Néftis, foi a Netat e resgatou o corpo de seu senhor, e as duas irmãs, com a ajuda de Ampo, filho de Ra, o deus Sol, o embalsamaram. Elas então colocaram o corpo em um túmulo, e um sicômoro cresceu ao redor dele e floresceu sobre o túmulo. Uma tradição encontrada nos textos das pirâmides afirma que antes de Osíris ser colocado em seu túmulo, sua esposa Ísis, por meio de seus poderes mágicos, conseguiu restaurá-lo temporariamente à vida, e dele gerou um herdeiro, que foi chamado Horus. Após o enterro de Osíris, Ísis retirou-se para os pântanos do delta, e lá deu à luz a Horus. A fim de evitar a perseguição de Set, que em uma ocasião conseguiu matar Horus pela picada de um escorpião, ela fugiu de um lugar para outro no delta e viveu uma vida muito infeliz por alguns anos. Mas Thoth a ajudou em todas as suas dificuldades e forneceu-lhes a palavra de poder que devolveram a vida a Horus e permitiram que ela passasse ilesa entre os crocodilos e outras bestas malignas que infestavam as águas do delta naquela época. Quando Horus atingiu a maturidade, ele partiu para encontrar Set e travar uma guerra contra o assassino de seu pai. Por fim, eles se encontraram e uma luta feroz se seguiu, e embora Set tenha sido derrotado, antes de ser finalmente lançado ao chão, ele conseguiu arrancar o olho direito de Horus e mantê-lo. Mesmo depois dessa luta, Set foi capaz de perseguir Ísis, e Horus foi impotente para impedi-lo até que Thoth fez Set lhe dar o olho direito de Horus que ele havia levado. Thoth então trouxe o olho para Horus, o recolocou em seu rosto e restaurou a visão cuspindo nele. Horus então procurou o corpo de Osíris para ressuscitá-lo, e quando o encontrou, desamarrou as ataduras para que pudesse mover seus membros e se levantar. Sob a direção de Thoth, Horus recitou uma série de fórmulas enquanto apresentava oferendas a Osíris, e ele, seus filhos e Anubis realizaram cerimônias que abriram a boca, narinas, olhos e ouvidos de Osíris. Ele abraçou Osíris e assim transferiu para ele seu Ka, isto é, sua própria personalidade viva e virilidade, e deu a ele seu olho que Thoth havia resgatado de Set. Assim que Osíris comeu o olho de Horus, ele foi dotado de uma alma e poder vital, e recuperou assim o uso completo de todas as suas faculdades mentais, que a morte havia suspendido. Imediatamente ele se levantou de seu esquife e se tornou o senhor dos mortos e rei do mundo inferior. Osíris tornou-se o tipo e o símbolo da ressurreição entre os egípcios de todos os períodos, porque ele era um deus que havia sido originalmente um mortal e ressuscitou dos mortos.
mas antes de Osíris se tornar o rei do mundo inferior, ele sofreu mais perseguição de Sete. Juntando uma série de dicas desconexas e breves declarações nos textos, parece bastante claro que Osíris apelou aos grandes deuses para tomar conhecimento de que Sete o havia assassinado, ou que Sete trouxe uma série de acusações contra Osíris. Em todos os eventos, os grandes deuses resolveram investigar o assunto. As companhias maior e menor dos deuses se reuniram no celestial Anu, ou Heliópolis, e ordenaram que Osíris se levantasse e se defendesse contra as acusações feitas contra ele por Sete. Ísis e Néftis o trouxeram perante os deuses, e Horus, o vingador de seu pai, veio assistir o caso em nome dele. Thoth apareceu no salão do julgamento em sua qualidade oficial de escriba, ou seja, secretário dos deuses, e a audiência prosseguiu. Sete parece ter defendido sua própria causa e repetido as acusações que fez contra Osíris. A defesa de Osíris foi empreendida por Thoth, que provou aos deuses que as acusações feitas contra Osíris por Sete eram infundadas, que as declarações eram mentiras e, portanto, Sete era um mentiroso. Os deuses aceitaram a prova de Thoth da inocência de Osíris e da culpa de Sete, e ordenaram que Osíris fosse considerado um grande deus e governasse o reino do mundo inferior, e que Sete fosse punido. Thoth os convenceu de que Osíris era Maquero, verdadeiro de palavra, ou seja, que ele havia falado a verdade quando deu sua evidência, e em textos de todos os períodos Thoth é frequentemente descrito como Sma Quero Assar, ou seja, aquele que provou que Osíris era verdadeiro com a palavra. Quanto a Sete, o mentiroso, ele foi capturado pelos ministros dos grandes deuses, que o jogaram com as mãos e rosto para o chão e fizeram Osíris montar em suas costas como sinal de sua vitória e superioridade. Depois disso, Sete foi amarrado como uma besta para sacrifício, e na presença de Thoth foi cortado em pedaços. Quando Sete foi destruído, Osíris partiu deste mundo para o reino que os deuses lhe deram, e começou a reinar sobre os mortos. Ele era o rei absoluto deste reino, assim como Ra, o deus Sol, era o rei absoluto do céu. Essa região dos mortos, ou terra dos mortos, é chamada de Tat, ou Tuat, mas onde os egípcios pensavam que ela estava situada não é muito claro. A casa original do culto de Osíris estava no Delta, em uma cidade que em tempos históricos era chamada de Teto pelos egípcios e Busiris pelos gregos. E é razoável supor que Tuat, sobre o qual Osíris governava, estava situado perto desse lugar. Onde quer que estivesse, não era subterrâneo, e não estava originalmente no céu ou mesmo em seus limites, mas estava localizado nas fronteiras do mundo visível, na escuridão exterior. O Tuat não era um lugar de felicidade, a julgar pela descrição dele no Pert Enheru, ou Livro dos Mortos. Quando o escriba Ani chegou lá, ele disse: "O que é este lugar para o qual eu vim? Não há água nem ar aqui. Sua profundidade é insondável. É tão escuro quanto a noite mais escura, e os homens vagam por aqui impotentes. Um homem não pode viver aqui e ser satisfeito, e ele não pode satisfazer os desejos da afeição." No Tuat não havia nem árvore nem planta, pois era a terra onde nada crescia. E em tempos primitivos era uma região de destruição e morte, um lugar onde os mortos apodreciam e decaíam, um lugar de abominação, horror e aniquilação. Mas em tempos muito antigos, certamente no período neolítico, os egípcios acreditavam em algum tipo de vida futura e concebiam vagamente que a obtenção dessa vida poderia depender do modo de vida que aqueles que esperavam desfrutá-la levavam aqui. Os egípcios odiavam a morte e amavam a vida, e quando ganhou terreno entre eles a crença de que Osíris havia ressuscitado dos mortos, sido absolvido pelos deuses do céu após um julgamento minucioso, e teve poder para fazer homens e mulheres nascerem de novo e renovar a vida, por causa de sua verdade e justiça, eles passaram a considerá-lo como um juiz.
bem como o Deus dos mortos. Com o passar do tempo, as ideias morais e religiosas se desenvolveram entre os egípcios, e tornou-se certo para eles que somente aqueles que haviam satisfeito Osíris, com a verdade e seu trato honesto na terra, poderiam esperar ser admitidos em seu reino. Quando o poder de Osíris tornou-se predominante no mundo inferior, e sua fama como um juiz justo e íntegro se estabeleceu entre os nativos do Baixo e Alto Egito, acreditava-se universalmente que após a morte todos os homens apareceriam diante dele em seu pavoroso salão de julgamento, para receber sua recompensa ou sua sentença de condenação. Os escritores dos textos das pirâmides, há mais de 55 séculos, sonhavam com um tempo em que céu, terra e homens não existiam, quando os deuses ainda não haviam nascido, quando a morte não havia sido criada, e quando a raiva, a fala, xingamentos e rebeliões eram desconhecidos. Mas aquela época era muito remota, e muito antes da grande luta entre Horus e Sete, quando o primeiro perdeu o olho e o segundo foi ferido em uma parte vital de seu corpo. Enquanto isso, a morte veio ao mundo, e como a religião de Osíris deu ao homem a esperança de escapar da morte e a promessa de vida eterna do tipo peculiar que atraiu a grande massa do povo egípcio, a propagação do culto de Osíris e seu triunfo final sobre todas as formas de religião no Egito foram assegurados. Sob as primeiras dinastias, o sacerdócio de Anu se esforçou para tornar seu deus Sol Ra superior no Egito, mas o culto desse deus nunca atraiu o povo como um todo. Foi abraçado pelos faraós, seus altos funcionários, alguns dos nobres e o sacerdócio oficial, mas a recompensa que sua doutrina oferecia não era popular entre os egípcios materialistas. Uma vida passada no barco de Ra com os deuses, vestida e alimentada de luz, não atraía as pessoas comuns, pois Osíris lhes oferecia como recompensa uma vida no campo de juncos, no campo de oferendas de comida, no campo dos gafanhotos e a existência eterna em um corpo transmutado, embelezado, entre os corpos ressuscitados de pai e mãe, esposa e filhos, parentes e amigos. Mas, como de acordo com o culto de Ra, os ímpios, os rebeldes e os blasfemadores do Deus Sol sofreram punição rápida e final. Assim também todos aqueles que pecaram contra a severa lei moral de Osíris e que falharam em satisfazer suas demandas pagaram a multa sem demora. O julgamento de Ra foi realizado ao nascer do sol, e os ímpios foram lançados em covas profundas cheias de fogo, e seus corpos, almas, sombras e corações foram consumidos imediatamente. O julgamento de Osíris ocorreu perto de Ábidos, provavelmente à meia-noite, e um decreto de aniquilação rápida foi passado por ele sobre os condenados. Suas cabeças foram cortadas pelo carrasco de Osíris, que se chamava Chesmo, e seus corpos desmembrados e destruídos em covas de fogo. Não havia castigo eterno para os homens, pois os ímpios eram aniquilados rápida e completamente. Mas visto que Osíris sentou-se em julgamento e condenou os ímpios à destruição diariamente, a imposição de punição nunca cessou. De acordo com o Livro dos Portões e os outros guias para o submundo egípcio, o reino de Osíris formou a sexta divisão do Tuat. Em tempos muito antigos, estava situado no delta ocidental, mas depois da 12ª dinastia os teólogos o colocaram perto de Ábidos, no Alto Egito, e antes do final do período dinástico, o Tuat de Osíris havia absorvido o mundo inferior de todos os nomos do Egito. Quando a alma em seu corpo embelezado ou espiritual chega lá, os ministros de Osíris a levam para a propriedade ou local de residência que lhe foi atribuído pelo comando de Osíris, e lá começa sua nova existência. A grande vinheta do capítulo 20 do Livro dos Mortos nos mostra exatamente que tipo de lugar era a morada dos bem-aventurados. O país era plano e os campos eram cortados por canais de água corrente nos quais não havia peixes e nem vermes, ou seja, cobras d'água. Em uma parte havia várias pequenas ilhas, e em uma delas Osíris morava com seus santos. Era chamada de Ilha da Verdade,
e o barqueiro de Osíris não traria nenhuma alma que não tivesse sido declarada verdadeira de palavra por Thoth, pelo próprio Osíris e os grandes deuses, no grande acerto de contas. A porção do reino de Osíris é tratada nos grandes livros dos mortos, representa em muitos aspectos uma típica fazenda egípcia, e vemos o falecido empenhado em arar, colher e conduzir os bois que estão pisando o milho. Ele foi introduzido no Seket Heteput, uma seção do Seket Aaru, ou seja, campo de juncos, por Thoth, e lá ele encontrou as almas de seus ancestrais, que se juntaram à companhia dos deuses. Um canto dessa região foi especialmente separado para a morada do Aku, isto é, almas embelezadas, ou almas espirituais, que se dizia ter 7 côvados de altura, e para colher trigo ou cevada que crescia até 3 côvados de altura. Perto deste local estavam atracados 2 barcos sempre prontos para o uso dos habitantes daquela região. Parecem ter sido barcos espirituais, isto é, barcos que se moviam por si mesmos e levavam os embelezados para onde quisessem sem nenhum problema ou fadiga. A forma como os embelezados passavam seu tempo no reino de Osíris pode ser visto nas fotos cortadas no sarcófago de alabastro de Seti I, agora preservado no Museu de Sir John Soane, em Lincoln's Inn Fields. Nós os vemos ocupados em produzir o alimento celestial do qual eles e o Deus viviam. Alguns estão cuidando das plantas de trigo à medida que crescem, e outros estão colhendo os grãos maduros. Nos textos que acompanham as cenas, disse que as espigas de trigo são os membros de Osíris, e a planta de trigo é chamada de planta Maat. Osíris era o deus do trigo e também a personificação de Maat, ou seja, a verdade. E os embelezados viviam sobre o corpo de seu deus e o comiam diariamente, e a substância dele era o pão da eternidade, que é mencionado nos textos das pirâmides. Os embelezados são descritos como aqueles que ofereceram incenso aos deuses e cujos kal, ou seja, duplos ou pessoas, foram lavados. Eles foram calculados e são Maat, ou seja, verdade, na presença do grande Deus que destrói o pecado. Osíris diz a eles: Vós sois a verdade da verdade, descansem em paz. E deles ele diz: Eles eram praticantes da verdade enquanto estavam na terra. Eles lutaram por seu Deus, e eles são chamados ao gozo da terra, da casa da vida com verdade. Sua verdade lhes será reconhecida na presença do grande Deus que destrói o pecado. Então, dirigindo-se a eles novamente, Osíris diz: Vocês são seres da verdade, ó verdades. Descansem por causa do que fizeram, tornando-se como aqueles que estão no meu segmento e que dirigem a casa daquele cuja alma é santa. Ali vivereis como eles vivem, e dominareis as águas frescas da vossa terra. Eu ordeno que você tenha seu ser até o limite daquela terra, com verdade e sem pecado. Nessas passagens temos as 2 concepções de Osíris bem ilustradas. Como deus do trigo, ele satisfaria aqueles que desejassem um céu puramente material, agrícola, onde a fome fosse desconhecida e onde os bem-aventurados pudessem satisfazer todos os desejos e necessidades físicas diariamente. E como Deus da verdade, de quem a mente espiritual esperava tornar-se a contraparte, ele seria sua esperança, consolo e a imagem do Deus eterno.